Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Se Deus assim permitir, irmão, nós vamos iniciar uma primeira parte hoje e no próximo domingo, se Deus assim nos conceder, a gente continua essa história. Bom? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, que eu te espero, não tem problema. Diz assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana, e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. A sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Somente até aqui, depois a gente continua lendo. Vamos orar, irmãos? Me abençoa aí também. Pai, fale conosco. Eu tenho certeza que o Senhor reservou esse dia tão especial, Dia das Mães, para falar conosco. Abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a sua voz. Que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma que entrou, mas que possamos sair daqui alicerçados, edificados em Ti, e que o adversário não tenha legalidade, autoridade para roubar nenhuma semente que será semeada, que é a Tua palavra. Mas fale conosco, viemos aqui para Te ouvir. Amém e amém. Bom, irmãos, essa história ela é bem interessante, bem conhecida, e eu quero lendo com vocês aqui para a gente ir refletindo em cada texto. Eu acho que você já percebeu bem o cenário atual aqui, pelo texto, do que Ana estava vivendo. E uma das coisas que me chama a atenção, que Eucana era um grande homem de Deus, ele servia o Senhor, ele adorava o Senhor, ele oferecia sacrifício. E ele era um homem de muita fé, porque já uma esposa já não é brincadeira, ele tinha duas. É forte, né? Amém, irmãos? Então ele tinha que lidar com essa situação, tipo assim, a Penina ela tinha, a Ana não. Então ele ficava no meio, tipo assim, olhava para um lado, Ana triste, chorando, não queria comer. Do outro lado, Penina, que tinha filhos. Eucana virava as costas. Penina com certeza ficava assim,
ela afrontava. Mas era um cenário para Ana muito difícil, porque se ela só fosse estéril e não tivesse filho, já era obviamente um nível muito difícil para ela lidar com essa situação. E em contrapartida, ela tinha que estar convivendo no mesmo ambiente, com o mesmo marido, com uma outra esposa que tinha filhos e ficava jogando na cara dela o tempo todo: eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode. Então era uma rivalidade que estava acontecendo ali. E eu chamo isso, irmãos, de um período de humilhação. Com certeza você já talvez passou por esse estágio, ou vai passar, ou esteja passando, onde é quando você tem uma vontade diante do Senhor de ter algo. Não é errado isso, irmãos. Cara, eu queria ter, eu queria viver isso. E parece que isso nunca chega. Ou alguém pode dizer: você nunca vai ter, isso nunca vai chegar. E o pior de tudo é você ver alguém do seu lado tendo. E esse alguém que tem te afronta dizendo: ei, sua vida é isso aí, é miserável. Eu posso, eu tenho. Tem gente que vive nessa soberba de vida, se exaltando, te humilhando. Não é difícil você encontrar isso no campo familiar, de alguém que conseguiu chegar e ter, e por você não ter, ele vive jogando isso na sua cara. Amém, irmãos? Então, eu chamo isso aqui, eu quero pegar algumas chaves, como um período de humilhação, mas o detalhe que me chama aqui a atenção é que quem fechou o ventre e impediu Ana de ter, quem foi? Mais forte, quem foi? Então, Eucana, ele vendo a dor e o sofrimento de Ana, ele tentava amenizar o problema, trazendo a ela uma porção dupla, tentando falar com ela: olha, eu te amo, eu sou melhor talvez do que 10 filhos, eu vou fazer por você. Ele era zeloso, ele era cuidadoso, ele se preocupava com Ana. E isso aí, irmãos, é bacana, porque além de ser um homem de Deus, um homem de muita fé, ele era um homem que zelava muito de Ana, trazendo uma porção dobrada. Se eu fosse entrar aqui numa linha de representações, eu poderia usar Penina e Ana como duas igrejas. Penina seria aquela igreja dizendo assim: eu sou a mais certa, eu tenho, você não tem, com um nível de humilhação que não é difícil de encontrar. Então, Ana pode representar aquela igreja sofredora, que ainda não gerou, que ainda sofre, mas em contrapartida ela recebe uma porção dobrada. Em contrapartida, ela está dentro de um processo de humilhação diante do Senhor, mas o não de Deus não significa um não permanente. Muitas coisas que Deus diz para você agora e não chegaram para você, não significa que Deus está dizendo isso é permanente para o resto da sua vida. Estão comigo aqui, irmãos? O não de Deus, você precisa ter uma compreensão exata. Então muitas pessoas vivem ancoradas em um passado, se culpando, se responsabilizando. E aquilo que você classifica como a sua porção de falha, de erros no seu processo de vida, cara, coloque isso diante do Senhor, vá para o arrependimento. Reconheça, confesse, mas não viva com esse fardo pesado, se culpando o tempo todo. Pelo contrário, vá para o Senhor dizendo: olha, ainda não aconteceu, ainda não vivi aquilo que foi esperado pelas minhas expectativas, mas eu gostaria de saber qual é a sua palavra final, o que o Senhor tem para me dizer. Porque se você está vivo, se você ainda respira, se você ainda está aqui, significa que a graça e o favor dele ainda permanece. Significa que você pode ter um amanhã totalmente diferente de anos que você já viveu. Porque Deus pode fazer em um dia aquilo que você nunca experimentou durante todos os anos da sua vida até aqui. Eu chamo isso do período das lágrimas, o período quando você semeia em lágrimas. Quando não aconteceu, ainda não foi gerado e você não tem nenhuma palavra
Pelo contrário, você só tem acusações e alguém te ferindo. Mas o salmista diz que aquele que sai andando, lançando no chão as suas sementes através das suas lágrimas, ele voltará com alegria. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria... Então diga para quem está perto de você, se você não gosta disso, vou fazer do mesmo jeito. Diga para ele, ainda não terminou. Fique tranquilo. Terminou ainda não. Vamos lá, senão não dá tempo. Vou tentar resumir porque você já conhece a história, eu não preciso gastar aqui tempo. Ela foi para onde? Ela foi diante do Senhor, ela foi orar. Diga comigo, orar. Você gosta de orar, irmão? Ela foi orar. E no versículo 11 diz assim: então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Irmãos, ela foi diante do Senhor para fazer um voto. Geralmente as pessoas hoje estão banalizando o nome de Deus e principalmente os compromissos. O dia-chave para isso, irmãos, é o 31 de dezembro, que você faz um monte de promessas, um monte de compromisso, e eu te faço a pergunta: cumpriu? Até o processo disciplinar, de cuidar do corpo, de fazer isso, de começar a acordar às 5 horas da manhã, talvez, você cumpriu? O que você disse que iria fazer esse ano, você já fez? Irmãos, nós tratamos Deus numa linha relacional a nível de oração muito banal. Porque oração, eu costumo dizer que oração para mim é um diálogo. Eu coloco ali diante dele e eu aguardo a resposta, porque a visão de Deus, você clama e eu te respondo. Se você tem orado, se você estiver no lugar certo, no tempo certo, permanecendo, perseverando em oração, mais cedo ou mais tarde a resposta virá ao tempo do Senhor. Clamem a mim e eu vou responder. Então ela foi lá e fez um compromisso, porque Ana era uma mulher de palavra. Ela não iria se atrever a fazer um voto sabendo a seriedade do voto, se ela não tivesse a capacidade de honrar aquilo. O nosso problema está aqui, viu, irmãos? O nosso problema é que nós falamos muita coisa para Deus, prometemos muitas coisas, mas nós não honramos. E nós precisamos honrar e validar essa oração. Nós precisamos honrar aquilo que nós colocamos diante do Senhor. Nós precisamos levar a sério, porque tem gente que ora tanto que ele se esquece até do que orou. Ele já pediu tanto que ele esqueceu da lista e continua pedindo. Você precisa ser preciso e se comprometer na sua própria oração, dizendo: Deus, eu preciso disso, eu choro em prol disso, e se for do teu agrado, aquilo que o Senhor me confiar e me entregar, com certeza será para a tua honra e não para mim. A ideia de Ana era honrar o Senhor com aquilo. Não era uma visão egoísta: eu quero como um menino mimado, como alguém que quer pelo capricho, ou alguém que gostaria de ter um filho para competir com Penina. A ideia de Ana não era competição. A ideia de Ana não era simplesmente apresentar para as pessoas a capacidade de ser mãe. Ela estava dizendo assim: se o Senhor fizer esse milagre na minha vida, tudo aquilo que o Senhor fizer aqui, com certeza eu vou devolver para a tua honra e para a tua glória. Eu te faço uma pergunta: você tem esse peito nesses dias para falar: Senhor, se o Senhor me prosperar é para a tua honra, se o Senhor pegar o meu nome e honrar o meu nome nessa cidade, expandir o meu nome de um nome de respeito, é para a tua glória. Se o Senhor operar milagres na minha vida, é para a tua glória. Se o Senhor me conceder dons espirituais, é para a tua glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Se Deus não enxergar em você esse coração disponível para pegar tudo que você recebe e devolver em gratidão, por que Ele deveria te fazer na sua vida, irmão? Por quê? Por que ele deveria prosperar você? Por que Ele deveria entregar a maior empresa de mineiro nas tuas mãos? Por que Ele deveria encher você de poder, de dons? Para quê? Para você abusar das pessoas? Usar isso ao teu favor? Enganar pessoas? Manipular pessoas? Pelo poder que você carrega? Não. Ela disse, se o Senhor me confiar, se o Senhor me entregar, será teu. E quando ela estava orando, você já sabe também dessa história, ela estava ali diante do Senhor. Aí veio um sacerdote e disse, ei, aparta de ti esse vinho. Você já bebeu bastante hoje? Ela disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Isso é importante, irmãos. Ela disse, não, eu não estou embriagada. Meu espírito, minha alma está aflita. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ou seja, eu estou passando algo aqui que você não é capaz de ver. Aqui existe uma chave, irmãos. Tem coisas na sua vida que você vai passar diante do Senhor, que o teu amigo não vai conseguir ver, que a sua mãe não vai ver, o seu pai não vai ver. Talvez o seu esposo ou esposa não vai conseguir perceber e adentrar um nível de profundidade, não vai te compreender. E alguns podem até te entender mal. Tem gente que vê você buscando na igreja, se entregando, tirando algumas coisas que não tem sentido. Irmãos, isso aqui é uma linha muito profunda relacional, me escute bem no que eu estou te dizendo. É uma coisa entre você e Deus, uma intimidade perante o Senhor. Uma das coisas que precisamos resgatar é o temor para com o Senhor. Temor não significa ter medo, temor significa ter respeito por aquele que você está diante dele, clamando, pedindo alguma coisa. Eu tenho respeito, eu tenho temor. É por isso que algumas pessoas vão deixando algumas coisas na vida, não porque tem a ver só com o pecado, é porque ele entende que já não tem mais sentido, ele vai se afastando daquilo. E embora muitas pessoas não compreendendo, já foi gerado algo dentro de você. Você acredita nisso? Que nessa noite muitas pessoas talvez não tenham compreendido você, porque na hora que a empresa quebra, o que você vai mais ouvir é tipo assim, o homem está falido, quebrou de vez. Se você tem crise na sua família, o que você mais vai ouvir é a gente palpitando, falando, comentando. Se você tem um processo de igreja, de uma transição de um lugar para o outro, alguém vai te chamar de rebelde, de ingrato, que você não foi, e como se você, porque tem muita gente tentando colocar a gente num aquário. E aqui não é um aquário, aqui é um rio de Deus. E nesse rio de Deus você começa a entrar por livre e espontânea vontade, por aquilo que você visualizou, por aquilo que você entendeu. E então você vai entrando nesse rio. Você já entrou num rio com correnteza forte? E você vai entrando, você está com força, você vai dominando, mas chega um momento que o rio te leva. O rio te conduz. Então, caminhar com Deus não é você viver num aquário onde alguém vai controlar a sua alimentação, o seu oxigênio. Estar em Deus é tipo assim, eu estou com dores, eu anseio para receber o milagre da minha vida. Ninguém, nem um sacerdote está entendendo e compreendendo, mas existe alguém que com certeza está me ouvindo, e eu estou diante dele, fazendo um compromisso. Se ele fizer, se ele fizer, você precisa estar nesta noite aqui com este coração. Senhor, se o Senhor fizer, com certeza, eu vou te dar uma resposta à altura. Porque o que está faltando nesses dias não é Deus falar, não é Deus fazer, não é você ter acesso ao melhor conteúdo possível. O que está faltando é você agora dar uma resposta. Você precisa decidir nessa noite. Deus está me levando para isso. Não era o ponto da mensagem, mas hoje eu vim livre. Você precisa discernir ambientes
Você precisa realmente olhar para o teu coração e dizer: o que eu quero com esse Deus? Como está a minha vida relacional? Irmãos, eu preciso ler rapidinho, não precisa abrir sua Bíblia, depois você confere. Hebreus 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aquele que deseja se aproximar de Deus. Irmãos, Deus ele é invisível, mas Ele é real. E você precisa ter noção, vai ser forte o que eu vou te dizer, sobre discernir ambientes. Eu, na minha caminhada de fé, eu ia para a igreja, ia para outros lugares, ouvia de tudo, fazia algumas coisas, mas quando você vai entrando nesse rio, quando você vai se aproximando dele, você vai se aproximando da luz, e quando você se aproxima da luz, você começa a enxergar aquilo que ainda está sujo dentro de você, e ele começa a te instruir, dizendo: isso não tem mais sentido, se você quer minha presença, chegue mais. Porque Deus não está brincando de pique-esconde, mas Ele diz assim: aqueles que me buscam, me acharão. Mesmo um Deus que pode estar em todos os lugares, que conhece todas as coisas, Ele te convida a uma busca. Você realmente quer se aproximar de mim? Ele é santo. Então a razão de santificar não é você colocar uma roupa padrão de gospel, de cristão, para dizer para todo mundo que você agora é cristão, carrega uma Bíblia, um saião, um cabelão e uma aparência de cristão. Não, santidade é você decidir: eu quero me aproximar de Deus, mas Ele é santo. Sede santo, pois o Senhor é santo. Então o meu caminhar de santidade consiste em me aproximar dele, e quanto mais eu me aproximo, eu começo a olhar para os meus pecados, para as minhas fraquezas, e eu começo a abandonar aquilo que não tem sentido, não pela denominação, não pelas regras, mas porque ele é santo. Porque tem gente que tem um cabelão, tem um saião, tem uma roupona, mas não tem nada de santidade. Nada. Santidade consiste em eu decido me separar. Até as coisas permitidas eu começo a deixar, porque eu quero alcançar um lugar mais profundo nele. Porque tem alguns ambientes que você sai daqui do culto, forte que eu vou dizer. Se ficar bravo comigo, amém também. Mas tem alguns ambientes que você começa a entrar, que o Espírito Santo chega lá e diz: aqui eu não posso entrar, meu cara, meu camarada, não dá para mim, não tem como. O que Deus disse para Osés, tipo assim: esse povo caminha comigo com as mãos dadas durante o dia, mas à noite. Então tem lugares que Deus diz assim: eu não posso entrar aí, filho. Se você realmente quer que ele entre e se aproximar de Deus, vá para o seu secreto, faça como Ana. Ninguém está entendendo. Por que eu cortei algumas amizades? Por que eu deixei algumas coisas? Não tem a ver com a igreja que eu frequento, não tem a ver com o pastor Ward, não tem a ver com família, não tem a ver com doutrina, mas tem a ver com um ser que eu conheço, que eu creio, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Sentindo a presença dele aqui. Ela usou uma arma poderosa. Qual foi essa arma? A oração. Ela decidiu orar. Eu dei um tema para essa mensagem, tipo, um Deus que pode tudo. Preste atenção aqui, que isso aqui é uma chave. É o único ser que pode dizer isso: eu posso tudo. Um único ser. Nem um diabo pode tudo, você não pode tudo, ninguém pode tudo, só Deus pode tudo. Não existe absolutamente nada que ele não seja capaz de fazer. Ou seja, o diabo, por mais que tenha poder, é limitado.
Você, por mais que seja esperto, inteligente, limitado, servindo a um Deus que não tem limites. Aí até a impossibilidade, até as coisas impossíveis podem se tornar possíveis quando você ativa a sua fé. Todas as coisas são possíveis para aquele que... É um convite de Deus para viver coisas impossíveis. Você precisa acreditar nisso. Você está me ouvindo agora? Se Deus quiser pegar a sua vida, transformar ela, limpar o cenário, organizar você por dentro, seu telefone pode começar a tocar essa noite ainda de novas oportunidades, de novas conexões, coisas que você nem esperava acontecer. As coisas vão se movimentando, porque é assim que Ele age. E Ele pode pegar de você, da sua vida de simplesmente um escravo, um servo, e tornar um governador. Ele pode pegar alguém que era simplesmente alguém que cuidava das ovelhas, e Deus pode colocar como rei. Eu te faço uma pergunta: porventura tem alguma coisa que Deus ainda não possa fazer por você? Esse problema atual que você está vivendo, o que é isso para Deus? Nós estamos vivendo de uma forma como se Deus não estivesse enxergando ou vendo. Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe cada suspiro que você dá, cada lágrima que você derrama, o medo que você carrega, Ele sabe. Ele só está esperando você dar uma resposta à altura. E quando Ana disse: olha, eu entrego, e ela orou, eu vou ler com você. Para a gente entrar na parte final, rapidinho. Versículo 19 diz assim: na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor. Novamente, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. O mesmo que fechou, agora é o mesmo que está abrindo. Não, eu acho que você não entendeu, irmãos. Não é uma mensagem de campanha para você ficar uau, não. Mas é para você entender que o mesmo que fecha é o mesmo que abre. E o mesmo que abre é o mesmo que pode fechar. Ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Como pode alguém fugir das mãos de Deus? Então a mulher que estava aflita, agora, o termo diz: o Senhor se lembrou. Deus se esquece? Não, irmãos. É uma linguagem para ficar mais fácil para a compreensão nossa. Mas Deus se esquece? Não. Ele conhece. Não existe nada que você possa fazer para trazer uma surpresa para Deus. Nada. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar hoje. Eu estou tentando mostrar para você, tipo assim, será, irmãos, que o problema está em Deus? Será que o problema está em falta de saber, pelo menos do básico, sobre esse Deus? Por que é que nós estamos vivendo uma realidade tão aquém, tão abaixo, diante de um Deus tão grande? Entender a linha de Deus, o trabalhar de Deus, é a coisa mais importante na vida. Ainda que Ele ainda não tenha feito, não tenha gerado, no tempo certo Ele pode fazer, Ele pode abrir. Estão comigo aqui, irmãos? Ele pode fazer. Então Ana, depois de receber a dádiva, ela esperou o menino desmamar. Eu acho que é tipo assim: eu vou esperar, eu vou curtir esse momento. Irmãos, para quem é mãe? Cadê as mamães? Levanta a mão aí de novo. A mãe que não tinha, sentindo um cheirinho do bichinho ali todo dia, amamentando. Porque a maior prova não é quando você está em escassez e não tem. Deus te prova quando Ele te dá.
quando Ele te entrega. Hã? É aquela questão, eu orei tanto para Deus me dar uma empresa, agora Ele te deu. Eu orei tanto para Deus me dar isso, agora Ele te deu. Deus não se esquece, mas você pode se esquecer. E tem muita gente se esquecendo de muitas coisas, mas Deus não se esquece. Então Ana, ela ficou ali por um momento, sentindo um cheirinho. Ela disse, não, Eucana, pode ir, porque eu vou ficar esse ano aqui, curtindo mais um pouco. E ele foi, mas ele liberou uma palavra, eu oro no sentido desses, para que o Senhor te ajude. Olha o Eucana falando para a esposa, eu oro para que o Senhor te ajude, para que você cumpra a sua promessa. Porque o marido já sabia que não seria nada fácil, e você como mãe sabe que não é nada fácil ter, e agora ter que devolver. Ter que cumprir a sua parte, ter que cumprir a sua palavra. Ela entregou, sim ou não, irmãos? E aqui eu vou encerrar. No domingo que vem a gente continua. E ela termina, e eu quero terminar lendo esse texto com vocês. E aqui a gente vai orar. Ela entrega, cumpre. Agora você vai ver a diferença da oração. Uma oração inicial e agora uma outra oração de uma mulher realizada, transformada e tocada por Deus. Até a linguagem e a oração muda. Capítulo 2 de 1 Samuel. Diz assim, então Ana orou, meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis. Os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei, concede força a seu ungido. E termina assim dizendo, então Eucana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote. Eli. Você acredita que Deus está mudando a sua oração hoje? Vamos mudar a linguagem agora, irmão, nessa noite. Vamos mudar a nossa linguagem de oração. Diante de um Deus que pode todas as coisas. Onde Ele pega o pobre do pó e coloca ele nos lugares altos. Aquele que não tinha agora tem. Aquele que não podia agora pode. Se coloque sobre os teus pés para a gente encerrar aqui.
Eu estou entendendo uma movimentação diferente de Deus nesse dia. Irmãos, você não pode surpreender Deus, mas Ele pode te surpreender. É muito triste quando alguém lança fora e joga fora, por sua arrogância, por sua desobediência, algo tão lindo da parte do Senhor. Irmãos, Deus é que continua sendo o Pai. E eu vou te dizer algo muito mais profundo, é a alegria dele quando ele te dá alguma coisa. Quando você fica alegrinho porque comprou uma casa, um carro ou teve uma conquista, Deus está lá em cima, meu filho, isso aí é nada, você está alegre, eu também fico. Porque maior é o que eu já preparei para você aqui junto comigo pessoalmente. Aí você vai se alegrar com essas coisas que são minhas também. Coisas pequenas, passageiras, transitórias. Mas se alegra você, eu tenho um prazer em dar. Eu tenho um prazer em fazer. Aleluia. Eu não sei qual é o seu cenário, o que você está vivendo, o quadro familiar, não sei. Mas eu tenho esperança. E você precisa ter também, que Deus é poderoso para consertar tudo aquilo que foi estragado pelo passado, te dar uma nova oportunidade de correção, para que você viva feliz e em paz. Para ser sincero, irmãos, eu estou cansado dessa tentativa louca de provar alguma coisa, qual é a mais certa, qual é a mais usada. Eu só quero Ele, eu quero viver conforme agrada a Ele, eu quero entender o que Ele quer para a minha vida ainda. Eu não quero perder nada nessa terra que Ele reservou para mim viver. Você entende isso? Deixa eu compartilhar algo, coisa assim de família. Teve um tempo que eu era o mesmo cara sem nada, desempregado, tentando ser um cristão, um jovem, tentando lutar dentro da igreja, que não é fácil. Você que é jovem, não desista. Se falhar, não desista. Se cair, não desista. Se criticarem você, não desista. Aí um dia, quando eu comecei o meu ministério, eu lembro que meu pai, ele fala até hoje, ele chegou para mim e diz assim: ei, meu filho, eu oro para que Deus, ele tinha uma linguagem assim, eu oro para que Deus te coloque aí na nata. Ou seja, a nata dele era os supervisores, os homens, né, de autoridade da igreja naquela época. Ele fala assim: eu vou te ver ainda na nata. E os anos se passaram, e Deus tem feito tudo isso na minha vida. Aí ele foi pela primeira vez na conferência do Mevan, e ele viu toda a dimensão, o que Deus está fazendo. Aí ele sabe que hoje eu faço parte dessa mesa, eu faço parte dessa família. Teve dias aqui em Goiânia, sentado junto com o Luiz Hermínio, ele comendo a pamonha, a esposa dele, Felipe Vilela, pastores, homens que Deus tem levantado nessa nação, homens nobres, honrados por Deus. E eles comentando da minha história, quando eu me perdi aqui em Goiás, na viagem que eu tive com o pastor Cris. Eu acho que o motivo de eu me perder aqui em Goiás foi ser para isso, só pode. E eles comentando e rindo e brincando, e eu pensando, poxa vida, olha onde Deus me colocou. E aí quando ele foi na conferência, quase 15 mil pessoas lá, e Deus fazendo e tudo, aí meu pai chegou para mim e disse: meu filho, você lembra quando eu falava que eu pedia para Deus te colocar no meio da nata naquele tempo? Eu vi que Deus te colocou num lugar ainda maior. Irmão, sendo bem sincero mesmo, eu cheguei um dia para Deus e falei assim: eu só tenho isso aqui para te oferecer, uma vida, um cara que precisa ser moldado, aperfeiçoado, um cara que está tentando só ser um pastor digno. Eu olho para tantas necessidades que a gente precisa fazer, ele fala assim: descanse, meu filho, cuide do teu coração. Eu só procuro chegar em casa e ser pai para os meus filhos, ser um marido que realmente é uma esposa. Eu tomei a decisão de viver assim, a vida simples do Evangelho. Estão comigo aqui, irmãos?
Em 18 anos de ministério, eu já vi Deus curar pessoas do câncer, eu já vi Deus levantar o paralítico, eu já vi tantas coisas. Eu já orei por pessoas e elas começaram a vomitar as enfermidades na hora. Eu já orei por tantas pessoas que foram libertas, foram resgatadas, libertas e curadas. E hoje eu vejo vocês aqui todo santo domingo. E Ele me dá uma palavra nesta noite que serve para mim e serve para você, dizendo: ainda não terminou. Que o que tem sentido da gente orar agora, orar em casa, é você ter a consciência que Ele está te enxergando e ouvindo, mas escute o que eu vou te dizer: se Ele lá em cima pegar uma oração sua, seja no carro, no seu quarto, aqui na igreja, e se Ele decidir atender, quem é que pode impedir? Se Ele decidir pegar a sua causa e fazer, quem é que pode impedir? Ninguém pode impedir. Eu creio que Ele vai fazer isso na sua vida. Eu creio que Ele vai fazer isso na cidade de Mineiros. Eu creio que pessoas que estão pensando em tirar a própria vida nesses dias, não vai tirar mais. Eu creio que pessoas que estão com um espírito atribulado, a alma está aflita, você está aí com muita pressão interna, chorando, talvez não está vendo, mas Ele está te enxergando. E eu vou dizer para algumas pessoas, não são todos, talvez você tenha sentido aí, Deus falou isso comigo. Esse dia eu senti uma pressão, uma angústia, uma coisa muito forte e uma batalha. E Deus falou para mim assim: é por aquilo que você está gerando. Eu coloquei algo dentro de você que vai nascer por esses dias. Amém, irmãos? Você que é mãe, você sabe a dor do parto, sim ou não? É forte, não é? Mas quando a criança chega, você se esquece pela alegria daquilo que foi gerado. Então essa noite eu quero terminar antes de orar pelas mães. Deus é capaz de te dar tudo aquilo que você precisa, se você está disponível e disposto a devolver para Ele em gratidão, dizendo: tudo é teu, até a vida é tua. Tem gente que troca esse lugar tão profundo em Deus por coisas pequenas, transitórias e banais que não tem mais sentido. E escute o que eu vou te dizer, grave esse dia. Tem coisas que vão ser movidas dentro de você por esses dias, que você vai dizer assim: não é a doutrina da igreja, não é porque é Mevan, não é porque o pastor Ward falou, é porque alguma coisa está dizendo dentro de mim: não tem mais sentido viver assim. Pela santidade do Deus que você serve, você quer Ele, quer se aproximar dEle. Segura o que eu vou te dizer. E quanto mais você se aproximar dessa luz, se prepare para chorar, como eu já chorei várias vezes. Ele começa a mostrar a sua podridão, Ele começa a mostrar o seu nível de pensamento, as suas fraquezas, e você começa a ver e chorar. E aí chega um ponto que você se sente indigno, pecador. E quando você chega neste lugar, que você consegue ver a sua fragilidade, os seus pecados, os erros que você cometeu na vida, e você vai fazer uma pergunta: como pode Ele me querer mesmo assim? Ele te quer, Ele te ama, e Ele está disposto a partir de hoje a mudar a sua vida, se você acredita. Então quero convidar todas as mães, se possível, a vir aqui à frente. Nós vamos encerrar com vocês. Eu quero honrar você, mãe, que tem chorado nesses dias, que tem batalhado, assim como Ana. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Sim, Jesus. Pode vir, pode chegar mais perto. Sim, Jesus. Meu Deus, é metade da igreja, né, gente? Tem mais espaço aqui, irmão, se precisar.
Coisa linda, gente. Coisa linda. Mãe, ser mãe é um desafio. Irmãos, eu quero fazer algo profético. Não quero mexer com o teu emocional e nem gerar expectativas que não esteja firmada na palavra de forma alguma. Mas se porventura tiver alguma pessoa aqui que está lutando e que quer realmente ser mãe, já parou de tomar remédio, até tentado, já quer, você quer, e ainda não aconteceu, mas você quer, talvez até frustrando um diagnóstico da medicina. Se você realmente é essa pessoa, por que eu estou falando isso, irmãos? Não é pautado numa questão emocional, é pautado na palavra. Ana não podia e Deus deu. Sara, ela tinha a idade avançada e Deus foi lá e deu. Deus é especialista em fazer isso. Então, no tempo dele, da forma dele, de acordo com o propósito dele, eu faço a minha parte. E que parte é essa? Crer, orar. E se ele atender, ele pode fazer. Então tem alguém que quer ser mãe, está orando esses dias para atender? Levanta a sua mão se tiver. Você que quer ser mãe, fica aqui perto de mim. Fique desse lado de cá. Fique bem separado. Gostaria de pedir minha esposa que ficasse perto delas, se possível. Amém. Só continue com o fundo, irmão. Só fazendo um fundo musical. Eu estou sentindo uma graça muito grande de Deus, um amor muito forte. Sabe? Porque cá entre nós, irmãos, hoje não é um culto para Deus derramar fogo do céu para você pular, mas hoje é um dia que Ele está nos pegando por dentro dessa realidade. A vida não é fácil. Ser mãe não é fácil. Quantas lágrimas, quantas noites, quantas mulheres que aqui estão, que eu sei, que passam dificuldades, já passaram diversas privações e nunca deixaram de lutar. Eu lembro quando eu era criança, e após uma separação que minha mãe sofreu, eu vi ela pegando a bicicleta dela e indo para a batalha todo santo dia para trazer o mantimento para ajudar em casa. E ela conseguia trabalhar, chegar em casa, ser mãe, sorrir, abraçar, ir para a igreja. Todos esses anos. Eu quero dizer para você, mãe, você que está nos assistindo agora, aleluia. Por mais que você já tenha os seus filhos, eu acredito que Deus está gerando algo novo para você. Não é um jargão pastoral para impressionar e mexer, pelo amor de Deus. Mas Deus é um Deus de renovar a cada manhã a sua misericórdia. Ele é um Deus de novidades, um Deus de proezas. E nesse dia tão especial que se estende a todos nós, Ele está dizendo assim: ei, só está começando, eu tenho muitas coisas reservadas para você ainda experimentar na sua vida, para você se alegrar junto comigo. Vamos orar, irmão, nesse sentido. Você que é mãe, você que está aqui, Pai, no nome de Jesus, nós oramos por cada mãe. Tu és o único aqui, eu não estive presente, mas o Senhor é aquele que está presente em todos os lugares. O Senhor é aquele que tem acompanhado essas mães durante todos esses anos. O Senhor é aquele que sabe como está a realidade agora do lar, a convivência com os filhos. E no nome de Jesus, assim como Ana teve um período de humilhação, nós passamos sim por esse período, onde falta, onde é difícil,
onde parece que ninguém entende, ninguém compreende, ninguém sabe aquilo que está dentro de nós, mas o Senhor enxerga, o Senhor nos vê. Tu és aquele que chega quando todos já foram embora. Tu és aquele que pode, quando aqueles que chegaram na nossa vida não puderam fazer mais nada, o Senhor chega dizendo: eu posso tudo. Pai, muito obrigado por esse dia tão especial. Obrigado por cada mãe que tem trabalhado, que tem colocado diante do Senhor as suas necessidades, as suas orações, o clamor diante do Senhor. Pai, mude a nossa sorte nesses dias. Eu prego um evangelho que é uma novidade de vida, que é esperança, que é restauração, que é cura. Pai, que essa mensagem de hoje se estenda a todas as pessoas que aqui estão e daquelas que ainda vão ouvir essa mensagem, declarando que Tu és um Deus que pode todas as coisas. Tu és santo, Tu és aquele que pega o pobre do pó e faz ele se assentar entre os príncipes do Seu povo. Tu és aquele que muda as realidades, Tu és aquele que transforma todas as coisas, e nós Te louvamos por isso. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a cada mãe e a cada vida, mediante o Teu amor. No nome de Jesus, essas guerreiras que não pararam, não desistiram. Pai, eu oro por essas mães, e eu já vou me referir assim, Senhor, que tem um anseio como Ana. Eu quero gerar, eu quero ter. Pai, eu libero uma palavra profética, até para as pessoas que agora estão nos assistindo e vão assistir essa mensagem. Eu trago uma palavra profética dizendo: assim como o Senhor abriu o ventre de Ana, assim como o Senhor abriu o ventre de Sara e de tantas outras mulheres, assim como o Senhor fez o milagre em Maria, dizendo: como pode uma jovem virgem conceber? Tu és um Deus do impossível. Tu és um Deus que pode todas as coisas, e que elas possam se alegrar com essa criança que está sendo gerada em Ti. Eu profetizo esse milagre e libero do mundo espiritual esta palavra, que vai acontecer, se tornará uma realidade, e que o Teu povo venha se alegrar com toda a sua bondade, para a glória e louvor do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Você consegue levantar suas mãos para a gente encerrar? Se você puder, claro. Deixa eu dizer uma coisa. A única forma da gente curar essa cidade que está se perdendo, e muita gente desabando no emocional, tristes. Você olha, ele tem carro, casa, trabalho, tem muita coisa, mas continua triste. É se ele conseguir ver uma alegria que não tem explicação dentro de você. É se essas pessoas conseguirem visualizar em você alguém que tem uma esperança tão forte, tem uma convicção tão forte. E eu quero te convidar a fazer parte, irmãos, na sua casa, do seu jeito, da sua forma. Preste atenção. Olha aqui para mim. Nós vamos dobrar os nossos joelhos nesses dias. Nós vamos buscar o Senhor como nunca buscamos antes. Porque Ele diz assim: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. É o que Ele vai fazer nesses dias. Eu quero convidar esse exército, essa igreja, a clamar e a orar, porque coisas extraordinárias vão acontecer nesses dias. E não vai ser simplesmente por alguém que pregou, alguém falou. Você vai ver com os seus olhos, porque Deus continua sendo o mesmo. Choramanabia subfácia. Seu telefone vai tocar pessoas que você já não tinha mais conexões. Deus vai unir você novamente. Deus vai unificar famílias. Deus vai unir pai com filho, mãe com filho, famílias. Aleluia. Deus vai banhar você com perdão. E esse momento difícil vai passar. E eu termino aqui para a gente orar aquilo que Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão ficar tristes por um momento, mas a vossa tristeza será transformada em alegria.
Oh, glória. Você consegue levantar sua mão? Diga assim comigo: a minha tristeza, mais forte, a minha tristeza será transformada em alegria. Por quê? Pergunte por quê? Porque a alegria que Ele prometeu é completa. Não é pela metade, é uma alegria completa. E outra coisa, ninguém tem o poder de tirar essa alegria de dentro de você. Então aplauda o Senhor bem forte e receba essa palavra de vida no nome de Jesus. Ninguém vai roubar isso de você. Ele vai fazer, Ele vai transformar no nome de Jesus. Aleluia. Agora você, mãe, vou fazer algo aqui para a gente encerrar mesmo, irmãos. As mães estão aqui com muito respeito, claro. O restante da igreja, uma forma de honrar essas mulheres. Você consegue sair do seu lugar e vir aqui e abraçar pelo menos uma mãe, duas mães, dizer parabéns pelo seu dia. Você tem coragem de fazer isso? Vem cá. Se precisar abrir mais espaço, venha. Mas vamos dar um abraço todo mundo junto nessas mães guerreiras, vitoriosas, virtuosas. Abrace ela. Dê um abraço forte. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorarei. Então adorarei. Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma excelente semana, para a glória dele, que você continue orando, buscando, que as coisas boas vão acontecer na sua vida nesses dias, amém?